Havia uma temporada no ano, né, que a Globo decidia produzir não apenas só novelas, mas outro tipo de dramaturgia para compor ali o espaço que era vago no fim e no começo do ano, né? E que não precisavam de muitos capítulos para serem ousadas, impactantes e até mesmo surpreendentes. Muitas minisséries tocaram tão fundo nos telespectadores que fizeram muitos brasileiros enxergarem a história e a realidade do Brasil de uma maneira completamente diferente, levando muitas delas até ir à rua, né, para protestarem e mudarem suas concepções pelo que elas viram na TV. No vídeo de hoje eu apresento a vocês o último vídeo que marca a série especial de aniversário da TV brasileira, relembrando as minisséries que mudaram a história do Brasil. Vou começar essa lista com a única série, né? A única que vai estar presente aqui em meio de tantas outras minisséries que a gente vai relembrar. Mas é impossível começar essa lista, esse vídeo, sem citar o impacto que Malu Mulher causou nos telespectadores. Em 1979, muita coisa já tinha mudado na sociedade, né? Não só no Brasil, mas no mundo. As mulheres já estavam se inserindo no mercado de trabalho, agora muitas discussões sobre o real papel da mulher na sociedade já estava sendo posto à vista, né? Muitas pessoas já discutiam sobre isso, já estava acontecendo a tal da revolução sexual, mas mesmo assim, para muitos, a imagem que a mulher deveria ter era aquela, né, da rainha do lar, que fica em casa, que cuida dos filhos e do marido. E ao abrirem a TV e virem Regina Duarte, até então a namoradinha do Brasil, interpretando uma personagem diferente de tudo que ela já tinha feito antes, mostrando tão cruamente ali os anseios, os medos, os sonhos, os desejos das mulheres, realmente foi um grande escândalo, mas que abriu espaço, né, para fazer todo mundo refletir sobre o que realmente importa, né? Sobre o que é certo e o que é errado. Um baque que deu uma audiência espetacular, né? Porque se a gente for pensar aí, Malu Mulher ganhou uma outra temporada, teve disco especial, né? Que foi o Mulher 80, impulsionou a luta pela igualdade de gênero, né? Até hoje Malu Mulher é um dos grandes símbolos do feminismo e mesmo em tempos de ditadura, a série conseguiu passar o seu recado. Ainda falando sobre tabus e sobre sexualidade, né, não podemos também deixar de citar Anos Dourados do Gilberto Braga, né, que nos fez voltar à década de 50 para vivenciar, né, toda aquela coisa do preconceito, das regras muito rígidas, conservadoras, ditadas pela sociedade, né, ali no seio da família, da escola, gerado principalmente pelo conflito de gerações, né, de pais e filhos, e aquela hipocrisia que tinha, aquele moralismo durante aquela década, né. Os anos 80, ele sempre foi muito apaixonado por essa década de 50, década de 60, né? Então Gilberto Braga, ele volta um pouco, né, no tempo, uma coisa que até poderia ser passado para aquele momento, só que abriu muitas discussões, né? Porque com aquelas cenas que iam passando na minissérie, com o vivenciar daqueles personagens, faziam com que muitos brasileiros começassem a pensar de alguma forma, poxa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? O que realmente é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Quem é que tem que me dizer isso, né? Então fez com que muitos mudassem aí a sua concepção de vida, né, de pensamento, de comportamento, de uma maneira muito simples, né? Porque ele chamava os telespectadores para ficarem presos naquela história, que era bastante atraente, bem dramática e com os personagens que pareciam que a gente conhecia, né? Sem medo de falar sobre temas que eram considerados vergonhosos ou até mesmo errados. Então tinha aquela conversa, né, entre pais e filhos, porque os jovens eram chamados a pensar sobre o modo de vida deles atual, tentando entender como era que os pais deles viviam, e os pais obviamente se sentiam reconhecidos ali. E até hoje muita gente considera Anos Dourados uma das melhores minisséries já feitas e que
é bem aclamada e muito lembrada ainda hoje. No ano de 1992, o Gilberto Braga volta de novo para fazer mais uma minissérie. Desde o sucesso de Anos Dourados, de 86, já havia a cobrança, né, para que o Gilberto fosse falar dos anos mais difíceis, né, que o Brasil teve que passar, né, que foi ali o fim da década de 60, o início da década de 70, ou seja, relembrar a ditadura militar, né? O Brasil de 1992 era um barril de pólvora, literalmente, né? Porque tudo estava acontecendo naquele ano. Escândalos, muito mais escândalos com relação ao Collor, uma sensação de revolta, né, e de potência vindo das pessoas, aquela decepção vindo dos brasileiros, porque pela primeira vez eles tinham tido a chance de voltar depois da ditadura e acabaram escolhendo um cara que não era tão legal, né? E aí o Gilberto Braga se aproveitou disso, né, para traduzir o que todo mundo queria falar, o que todo mundo estava sentindo no momento, mas nunca antes na TV brasileira ninguém tinha discutido tão profundamente a ditadura, né? Esse momento tão sombrio da nossa história. Não tinha espaço para isso ainda. E ele foi duro na queda, né? Ele se aproveitou desse momento para falar mesmo, para abrir, para tocar nas feridas, mostrando todos os pontos de vista do que tinha acontecido, com uma história muito forte, muito impactante, que com certeza houveram cenas, personagens que jamais vão sair da mente dos brasileiros, né? E isso foi tão forte, né? Porque as pessoas foram chamadas a realmente a ver a dureza que foi aqueles momentos. Até aquele período, muita gente ainda não tinha uma ideia muito profunda, tinha uma ideia muito generalizada do que foi a ditadura. E ali, né, as pessoas viram uma parte do que foi, né, mas uma parte que afetou muita gente, principalmente aos jovens, né, porque eles viam aquelas cenas da minissérie e, poxa, é o nosso momento, né? Tem tantos jovens que estavam lutando para o fim da ditadura naquela época, por que não a gente não ir em busca de mudanças também, né? Então, até disseram, né, que a minissérie ajudou a impulsionar o movimento do Caras Pintadas, né? Muitos jovens foram às ruas com as caras pintadas e com certeza ajudaram aí a pôr o Collor fora da presidência. Então, para vocês verem como a televisão, ela tem esse impacto na vida das pessoas. Naquela época tinha muito mais do que agora, né? Mas ela tem essa responsabilidade também, né? De puxar as pessoas para a realidade, para a história e fazerem as pessoas refletirem. É claro que em vários momentos da nossa vida, durante a nossa estadia na escola, muitos alunos estudaram, souberam alguma coisa sobre a história do nosso país através das aulas, né? Mas eu acho que aquilo, sinceramente, não toca muito o coração das pessoas, não. Até por parecer aquela coisa de obrigação, eu tenho que estudar isso, né? Às vezes não há uma aula que provoque discussão na vida das pessoas, fazendo que elas se tornem um pouco alienadas sobre sua própria identidade. Mas a TV, ela consegue chegar nesse ponto na cabeça, na vida das pessoas, né? Através, é claro, da dramaturgia. E em vários momentos da TV, a história do Brasil tinha muito palco para enredo, né? Seja em novela, seja em filmes, o que for. Então, algum momento da história estava lá presente, né? Sendo encenado. De uma maneira correta ou não, mas estava ali, né? Porém, em 2000, ali bem no ano 2000 mesmo, e depois nos anos subsequentes, no início da década, houve a homenagem ao aniversário do Brasil, que estava comemorando ali 500 anos. Então a Globo decidiu mesmo se dedicar para fazer aquele trabalho completo, para trazer minisséries que fizessem aí homenagem à nossa história, tratando aí dos primeiros anos da colonização, os primeiros anos do Império. Então surgiu muitas minisséries realmente muito bem produzidas, né, como a Globo fazia muito bem naquela época, né, que traziam aí enredo, artistas, direção, fotografia, vestuário, muito maravilhosos, muito fantásticos, né, e muito bem representados também. Algumas temáticas, né, realmente foram muito próximas da realidade, porque houve uma pesquisa histórica. É claro que muita coisa não era exatamente fiel à historiografia, mas
que tinha ali um certo ar de realidade, né? Eu vou destacar aqui a Muralha e a Casa das Sete Mulheres, do início da década de 2000, né? A Muralha de 2000, a Casa das Sete Mulheres de 2003, que retrataram muito bem esse período, né? Dos bandeirantes e também da Guerra da Farroupilha. É claro que com certa magia, com certo romance, com certo ali tom de acontecimentos que não foram tão reais, personagens fictícios, mas de alguma forma fizeram que muitos telespectadores de alguma maneira, né, tenham se sentido tocados e se interessados por essa identidade que até então era desconhecida por muitos, né? E é uma coisa também legal da TV, né, fazer com que as pessoas se interessem pelo seu passado e possam pesquisar mais sobre o assunto. Outra que eu tenho que destacar aqui, né, é o Quinto dos Infernos, que literalmente mudou a história do Brasil. Ele mudou mesmo, porque ela foi escrita pelo Carlos Lombardi, então traz todo aquele típico estilo de escrita dele, né, com muita ironia, com muita sacanagem, com muita piada, que realmente transformou ali a história do Brasil numa sátira, né? Numa coisa que não é real, tá, pessoal? Não se baseie em Quinto dos Infernos, não. Ele traz ali, né, a sua própria versão da história, brinca com muitos acontecimentos, mas apesar de ser muito irreal, conseguiu entreter a muitos, né? E modificou realmente a nossa história. Tenho que falar também de outras minisséries que vieram depois, né, que fizeram a gente entender um pouco mais da política, dos bastidores, né, de uma coisa que é tão presente na nossa vida, mas a gente tem uma visão muito geral, né. Eu tô falando aqui de JK, né, do Brado Retumbante e também do Getúlio, né, que apesar de ser um filme, foi exibido na TV como minissérie. A Globo fazia isso durante a década passada, né, aquela preguicinha de produzir algo novo, acabava pegando o filme dividindo ali em episódios como uma minissérie. Mas enfim, essas três que eu destaquei aqui, tá? Elas são muito importantes para a gente conhecer melhor esses personagens, né, da nossa história. Pessoas muito importantes, presidentes, né? Até muito populares aí. Mas que quando a gente está estudando história, a gente tem uma visão muito geral do que aconteceu. A gente só tem ali os fatos mais importantes e a gente acaba não conhecendo a realidade da vida por trás dessas pessoas, né? Os anseios, as qualidades, os defeitos e o que eles fizeram realmente, né? Então a minissérie ela dá oportunidade aí de ter uma interpretação, de trazer uma realidade mais aprofundada sobre a vida dessas pessoas e também trazer o telespectador, né, para analisar a história da política do Brasil, né? E através do passado poder entender um pouco o presente, porque a gente acaba, né, mesmo acompanhando o noticiário sempre, a gente não tem muito essa oportunidade, né, de discutir sobre o que está acontecendo. A gente é muito alienado, né, com relação à política, infelizmente. E essas minisséries, elas chamam os brasileiros a serem um pouco mais críticos, né, a entenderem um pouco da identidade, da nossa história, e também traz essa abordagem diferente, né, mostrando aí o lado cru e nu e mais profundo do que estar ali com certeza nos livros de história ou no jornal. É claro que muitas dessas minisséries, né, ela traz ali um pouco de interpretação do autor que está escrevendo, tem ali um pouco da opinião dele, mas mesmo assim a gente não pode tirar aí a importância delas, que vão além do entretenimento, é claro, né? Muitas vezes vocês me pediram, por favor, fala das minisséries da Globo, fala, faz um vídeo sobre essa, faz um vídeo sobre aquela. Então eu tava esperando a oportunidade perfeita para que isso acontecesse, tá? Então eu tô começando a inserir vídeos sobre essa temática, tá? Se vocês comentarem bastante agora quais são as minisséries que vocês queriam ver aqui no canal, a gente até pode fazer um outro vídeo, né, com a mesma temática, mas falando de outras séries, tá? Que não foram citadas aqui. Então, dependendo do número de visualizações, de comentários, eu faço aqui um outro vídeo falando sobre minisséries, tá? Porque tem muito
pano pra manga. Então, desde já comenta bastante, também compartilha esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais, tá bom? Leva esse vídeo pra longe. Se você quiser aí, tem um outro vídeo discutindo sobre outras minisséries que não apareceram aqui. Também dá um like, porque o like é importante, né? Além de me deixar mais feliz, também ajuda o vídeo a correr aí o mundo, né? Também se inscreva no canal para receber aí todas as notificações e me siga nas redes sociais, né? Facebook, Instagram e Twitter, que você vai estar super informado de tudo que acontece de novo por aqui. Certinho? Grande beijo, até a próxima, tchau!